Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Depois de pensarmos em caráter, vale a pena voltarmos a pensarmos na experiência de Jacó. Porque, como bem sabemos, o seu nome foi trocado. O seu caráter era um, mas depois de encontrar-se com Deus, lutar com o Senhor, com o anjo do Senhor, até que fosse abençoado, então o seu nome foi trocado de Jacó para Israel. Muito bem. O profeta de Deus nos deixa esta frase, que é uma mensagem. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. Em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, nós encontramos Jacó passando o val de Jaboque e lutando com um anjo. E assim, saindo dali com a solução de seu problema, depois de constatar que nenhuma de suas riquezas podia solucionar o seu problema, em tempo, ele pôde atinar para a coisa certa. E é bom lembrarmos que ele, em tempo, descobriu que a primogenitura que havia obtido era precisamente aquilo que causaria sua morte. E a aplicação está aqui. Apesar de ser chocante, o próprio Espírito Santo que você diz haver recebido, porque falou línguas, porque curou enfermos, porque expulsou demônios, se você não vela, se você não dá frutos desse Espírito e não tem fé genuína na palavra do dia, será Ele mesmo quem lhe condenará ali no fim. Então, para rebatermos bem este assunto, cravarmos bem, as mesmas águas que salvaram Noé foram as mesmas que condenaram o mundo de então.
O que você possivelmente esteja julgando como fanatismo pode ser a própria coisa que o condena ali no final do caminho. Não pense que a mensagem que nós vos anunciamos é uma tonteria, é um fanatismo, é uma coisa como as demais que têm surgido aos montões diariamente. Mas é certo que, tendo aquele mesmo espírito que o velhinho Simeão tinha, você saberá quando o verdadeiro se manifesta. Você discernirá o corpo do Senhor. Isto é certo. Agora, Jacó sabia que estava aproximando-se ao final de sua vida. A ele chegou um mensageiro dizendo-lhe que seu irmão, Esaú, vinha em busca dele com 400 homens armados. Então, sabendo isto, o temor lhe tomou conta. Sabendo isto, o temor lhe tomou conta. Ele enviou homens com cordeiros, bois e gado ao encontro de seu irmão, como fazer um pacto de paz com ele. Mas nada adiantou. Nada daquilo que ele havia ganhado durante tanto tempo, com tanta astúcia, com tanta estratégia, julgando ser tudo por Deus, abençoado por Deus, mas que tudo era dons, conseguido tudo através dos dons. Tudo que ele conseguiu através dos dons, ele testemunhou depois. Ele mostrou depois. Ele tentou, através dos dons, aplacar a Esaú. Mas aquilo não convenceria. Não seria a solução do problema. Depois enviou outros tantos mais para encontrar a seu irmão no caminho, tratando de apaziguar sua ira. Logo pensou: isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas que eu. Ele não necessita dessas coisas. Então tomou as suas esposas e seus filhos e os enviou ao encontro de seu irmão, pensando que seguramente ao ver Esaú, as suas esposas e a seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Porém, não adiantaria coisa alguma. Ele não podia fazer aquilo. Não era hora de solucionar o problema com a apresentação de esposas, de filhos, de dons, de riquezas, de progresso, de resultados. Não. O profeta de Deus afirma: é que Deus sabe como lidar com o homem. Se você é um filho de Deus, todas as portas se fecharão para você, e a única que se abrirá é aquela pela qual Deus estará lidando, trabalhando com você. Sim, é que Deus sabe como lidar com um homem. Jacó cruzou o rio e ali se ajoelhou, encontrando a solução. Talvez esta solução seja a mesma para você nesse instante. Deixar tudo, mulheres, igrejas, riquezas, dons e tudo mais. Agora, ele antes havia sido enganador. E certamente o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Porém, algo tinha que suceder com ele. E ali ele entrou em desespero. Ali, quando estava encarando a morte,
Felizmente necessitamos de uma emergência para entrarmos em desespero. Pode ser que haja homens e mulheres nos ouvindo nesse instante, a quem a morte esteja aproximando-se, e a única maneira pela qual poderão conseguir o que desejam é vindo em desespero, clamando. Às vezes não é a morte física, mas está vendo a morte espiritual tomando conta de si. Não tem encontrado recurso em nada mais que se diz religião, que se diz espiritual. E bom é que o homem fique decepcionado com tudo, para encontrar, para sintonizar a verdadeira voz de Deus. Mas enquanto ele está iludido com isto, com aquilo, que Deus está ali, que Deus está em toda parte, que todas são de Deus, ele nunca entra em desespero. Mas tenho que obtê-lo, foi a posição de Jacó, e esta deve ser a nossa posição nesse instante. Tenho que recebê-lo agora, ou já não terei esperança. Amanhã será muito tarde. Tenho que recebê-lo agora mesmo. Mas receber o quê? Sim, o batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo, eu já falei em línguas. No entanto, você vê a morte como estava lá na casa de Belsazar. Havia língua estranha na parede decretando a morte, porque as taças de Deus estavam misturadas com os negócios do mundo, com o banquete da terra, carnal de Belsazar. Misturaram os dons com o comércio, e Jesus entra nesse templo e faz coisa que um sumo sacerdote nunca fez. Mete o pé numa mesa e joga isso para cima e põe isso tudo por terra. E eles ficam irados quando um pregador fala destas coisas, dizendo que Janes e Jambres podem fazer a mesma coisa que Moisés fez em relação a dom. Sim, afirmando pelas Escrituras que o homem pode curar e pode expulsar demônios, pode curar enfermos, pode fazer maravilhas, sem se apartar da iniquidade. Pode até mesmo ser um Judas Iscariotes, um traidor, um amante do dinheiro, da fama, um amante de mulheres, e expulsar demônios, e curar enfermos, e expelir demônios, e fazer maravilhas. Mas, no entanto, ser um Judas Iscariotes do século, negando a palavra, traindo a palavra de Deus. Agora você me diga, Judas expulsou demônios ou não expulsou? Judas curou enfermos ou não curou? Mas Jesus um dia mandou que eles parassem de pregar e ficassem em Jerusalém. Esse ficar em Jerusalém não contava com Judas mais. Já era com seu substituto. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal que é o próprio Espírito Santo em sua vida, não vá dizer, bom, eu vou ali à frente ver o que se passa comigo. E quando chega aqui se põe a falar com o Senhor muito quieto e diz, Senhor, estou muito cansado. Que coisa! É melhor que fique em seu assento. É melhor que você ficasse em casa. Nem sequer intente vir a Deus nesta hora, a não ser com desespero em sua alma, para uma mudança radical de vida, para uma transformação de vida, para um novo nascimento e para o genuíno batismo com o Espírito Santo, que é uma fé genuína na palavra de Deus, na mensagem que Deus envia em seu dia. Se você vem com essa atitude, bom,
vou passar pela linha de oração para que me ponham azeite na testa, azeite de Jerusalém, azeite não sei da onde. Pode ser que isso me ajude um pouco, não é? Seria muito melhor que ficasse assentado ali onde está, até que chegue ao lugar. Até que a igreja chegue à posição de estar entre a vida e a morte, onde tem que obter o sinal, a bênção de Deus. A bênção de Deus não se refere nem à ressurreição do morto fisicamente, não se refere à cura de câncer, de paralisia e de cegueira. Isto é bênção de Deus, na verdade, que Ele derrama sobre joio e trigo. Mas estamos falando daquela bênção diferente que Jacó precisou quando as demais bênçãos não puderam solucionar o seu problema. Nós estamos falando daquela bênção do Espírito Santo, do próprio doador na vida da pessoa. Cristo em você, mistério de Deus revelado, Cristo, esperança da glória, você assentado em lugares celestiais, lutando contra as astutas ciladas do maligno, mas sob uma armadura de Deus, armado completamente com a armadura de Deus. Então você verá que quando a igreja, quando o indivíduo entra na presença de Deus como quem está entre a vida e a morte, então Deus entrará em cena. Deus entra em cena quando o indivíduo, a pessoa, se aproxima de Deus, como Jacó buscou ali no Val de Jaboque, depois de constatar que tudo que ele construiu, tudo que ele fez, depois de poder mostrar todo o seu passado, concluir que nada soluciona o problema, a menos que venha o selo daquilo, a menos que aquilo seja selado com o anel do rei, o sinal de Deus, o Espírito Santo. É necessário que entre em desespero para trazer Deus à cena. Trazer Deus à cena para este fim. Sim, as cigarras trazem chuva, o caburé canta durante a noite, e ele está dando um sintoma de chuva. A natureza clama por chuva e vem chuva, porque quando um fundo clama é porque é um fundo para responder. Se você clama e se desespera por cura divina, há cura divina para responder. Mas quando você se desespera por uma vida totalmente diferente da vida mundana e natural desse século, quando você se desespera pelo novo nascimento e pelo batismo real, que é a fé genuína na mensagem do dia, então há isto para responder. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. Sim, vale a pena repetir perfeitamente. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. E quando por fim teve êxito, lutou durante toda a noite. Não foi somente por 15 minutos, até retê-lo em sua alma. Não, ele poderia sair dando testemunho de que o anjo do Senhor lhe visitou no Val de Jaboque, mas aquilo não lhe satisfez. Aquilo não era a solução do problema. Não foi somente por 15 minutos, não foi somente ali um gritar e um glória a Deus e levantar as mãos, mas isso foi até retê-lo em sua alma, foi até impregnar em seu espírito, em seu coração, deixando um sinal no seu corpo. Oh, se as mulheres de hoje pudessem carregar o sinal de cristãs em seus corpos. Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo.
Oh, se os homens pudessem carregar as marcas de Cristo, mas estão carregando as marcas do mundo, as marcas do vício, do pecado, da usura, da avareza, da ambição, do dinheiro, da conquista, da fama. Sim, as marcas de quem trabalha dia e noite pelo que perece está aí na face dos homens, e eles estão lutando dia e noite no val da decisão, no val de quem quer mais para juntar mais. Mas ao contrário disso, Jacó chegou em tempo a uma conclusão de que ele devia lutar agora não era por cabras malhadas, não era por mulheres que, apesar de queridas, ainda carregava ídolos de seus pais, denominações carregando ídolos, carregando credos e dogmas dos pais, falando que isso é a tradição religiosa. Oh, mas Jacó viu que isso tudo estava errado, nada disso solucionava o seu problema. E quando por fim teve êxito, lutou durante toda a noite, mas não foi somente por 15 minutos, foi até retê-lo em sua alma, e ainda com tudo isto, ainda sabia que não tinha bênção. Porém, lhe foi possível ancorar-se firme até que chegou a bênção. Que bênção Jacó podia contar? Ele podia contar muitas bênçãos, ele podia cantar: chuvas de bênçãos teremos, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, cabras, ovelhas, camelos, mulheres, crianças, filhos e filhas, servos. Sim, ele lutou desesperadamente até que chegou à real e verdadeira bênção. Logo quando Deus chegou à cena, Jacó clamou em desespero: não te deixarei. Quando começou a sentir que a bênção descia, não fez como muitos fazem hoje, que dizem: glória a Deus, já o tenho recebido, e saem dando testemunho, tocando trombeta daqui e dali. Ali é onde são enganados, diz o profeta de Deus. Mas o que nos afirma a Bíblia em Gênesis, depois que ele conseguiu a visita do anjo do Senhor, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se me não abençoares, se não trocares o meu caráter, se não ficares impregnado em minha alma. E disse-lhe o anjo: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Oh, que Deus te abençoe nesta hora, meu irmão, minha irmã, que entende que aqui está uma coisa que não se obtém com apenas uma ofertinha daqui e outra dali. Não, não. Lute, é a dor de parto da era. Receba a mensagem de Deus, do anjo de Deus nesse instante. Fique só como Jacó, em nome de Jesus Cristo, e receba o poder de Deus na sua vida para a vitória final. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Como guardaste a palavra da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará.
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Revelando os 7 períodos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, o profeta de Deus esclarece versículo por versículo do Apocalipse, palavra por palavra. E aqui nós temos o que é que o Senhor quer dizer com a palavra de minha paciência. É uma pergunta. Em Hebreus capítulo 6, verso 13 e 15, nós encontramos escrito assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, para ligarmos um fato com outro, vamos ver esse estudo em relação a Apocalipse capítulo 3, verso 10, com Hebreus capítulo 6, verso 13 ao 15. E essa última frase diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vejamos, o Espírito está falando sobre a palavra de Deus que é dada a nós, como foi dada a Abraão. Esse assunto é muito interessante para quem está sofrendo de câncer, para quem está paralítico, para quem está tuberculoso, sofrendo coração, sofrendo os piores males no físico. Porque se trata de um assunto que nos revela a promessa de Deus aos filhos de Abraão. O pior estado da pessoa não é estar doente, mas sim estar separada de Deus. Esse é que é o pior estado. E a maior bênção que uma pessoa poderia alcançar aqui na terra é romper com a separação entre si e Deus e ouvir do próprio Deus no seu coração a sua promessa. Foi o que aconteceu com Abraão. E é o que deve acontecer com cada filho de Abraão. Então vejamos, esperar pelo cumprimento desta promessa que vem ao coração requer paciência, assim como aconteceu no caso de Abraão. Requer paciência em relação ao tempo, em relação às circunstâncias, às dificuldades da vida. Agora, ele esperou como vendo aquele que é invisível, porque fé é justamente isto. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele foi paciente e assim a palavra finalmente foi cumprida. Ele foi paciente através de sua fé. Ele mostrou que tinha fé na palavra de Deus através de sua paciência. A paciência demonstra a fé que temos. Demonstra que de fato algo falou ao nosso coração. Que alguém veio e nos fez uma promessa. Então não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Então aqui vem já a lição
do modo pelo qual Deus ensina a seu povo ter paciência. E este é o modo pelo qual Deus ensina a seu povo. Pois se ele cumprisse sua palavra em manifestações físicas, isto é, atendesse os nossos sentidos no mesmo instante que nós orássemos, então nós aprenderíamos mais e mais a impaciência. Isto quer dizer, nunca seríamos pacientes, mas nos tornaríamos ainda mais impacientes com a vida. Meus ouvintes amados, não estamos aqui com um misticismo, nós estamos falando de coisas concretas, reais e verdadeiras. Não é certo? Você veja, essa pessoa que é criada e desde criança obtém tudo na mão, a hora que quer, apenas dando uns estremeliquezinhos daqui, outro dali, consegue tudo o que quer. Essa pessoa, essa moça, esta mulher, este homem, ela se torna mais nervosa, mais impaciente quando alguma coisa atrasa. Este homem que tem tudo a toque de campainha, a toque de botões, ele é um homem estúpido, ele é um homem exigente, ele não pode esperar nada. E assim está a humanidade. Não pode esperar um semáforo, um sinaleiro de trânsito abrir, arrisca a vida, tromba carro, mata gente, morre. Por quê? Não pode esperar, se esquece que saiu da carroça e agora está de automóvel e que estava de pé ontem e que estava de bicicleta e que aquilo demoraria muito mais. Então, o progresso, as facilidades, os recursos deveriam estar fazendo o homem cada vez mais paciente, não? Você não acha? Você entra em casa, apenas liga um botão, acende a luz. A senhora vai ali no fogão, nem risca fósforo mais. Aperta um botão, acende o fogo. E por que anda tão nervosa ainda? Quando a sua avó, ou mesmo sua mãe, quem sabe a senhora de mais idade, muitas vezes ficou com a veia do pescoço inchada de tanto soprar uma lenha molhada e tinha tanta paciência. E lágrimas corriam nos seus olhos da fumaça ardida e às vezes não dava nem sequer uma demonstração de impaciência. Mas agora que tal? Apenas aperte um botão no fogão e o fogo já está aceso. E que mulher nervosa! E que homem impaciente! Mas vejam só, se Deus atendesse às nossas orações no mesmo instante que acabamos de orar, então aprenderíamos a ser mais impacientes, cada vez mais com a vida. Então Deus nos ensina de uma forma diferente. Deus tem submetido o homem a determinadas circunstâncias, sabendo que ele depende do tempo. Então aí ele apela pelas coisas híbridas, pela galinha híbrida, pelo gado híbrido, pelas plantas híbridas, porque não podem sujeitar-se ao tempo mais. E resultado, pestes, doenças e perversão de todos os modos. Mas os filhos de Deus caminham como Abraão caminhou, demonstrando a sua fé, manifestando a sua fé através de sua paciência. Nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 11, verso 17, o que está escrito a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi tentado, ofereceu a Isaque, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, mesmo depois de alcançar, ainda ofereceu aquilo que ele havia alcançado.
Nós nos agarramos naquilo que alcançamos e não podemos oferecer nada para Deus, como se aquilo fosse total e absolutamente nossa propriedade. Mas Abraão não foi assim. Abraão foi tentado depois que recebeu a palavra da promessa. Enfrentou circunstâncias difíceis e mesmo depois da promessa cumprida, ele ainda mais uma vez ofereceu sua fé a Deus, oferecendo o fruto da promessa, pelo qual ele tanto sofreu. Teve que ter tanta paciência até que Isaque viesse. A maioria pensa que logo que oramos em nome de Jesus, sob as boas promessas de Deus, que não poderia haver uma tentação. Esta gente nunca saberá o que é a palavra falada. Esta gente nunca compreenderá o que é fé para o rapto, para o arrebatamento. Mas aqui é dito que Abraão foi tentado depois que ele recebeu a promessa, para ser escarnecido, para ser zombado, não somente para ser provado intimamente, mas para ser escarnecido e zombado. Não foi isto que aconteceu com Noé depois que entrou na arca? Isto é exatamente correto, segundo o salmista, referindo-se a José. Salmo 105, verso 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. José, Noé, Abraão, outros fiéis filhos de Deus que creram na palavra de Deus, todos eles foram provados. Ele tem prometido cumprir as suas promessas. Agora, Ele o fará. Ele virá nos buscar. E quando Ele vier nos buscar, nós não estaremos envolvidos em grandes camadas, em uma boa posição em relação ao mundo. Não. Quando Ele tirou Israel do Egito, Israel estava sob gemidos, sob clamores, sob provas terríveis. Sim, quando Ele veio a cada filho de Deus, quando Ele veio a Abraão, quando Ele veio a José, quando Ele veio a todos os fiéis, eles estavam sob provas de fé. Quando Ele vier também para a sua noiva, ela estará enfrentando um tempo de prova. Ela não estará recebendo as coisas a toque de botões. Não, como está sendo oferecido o Evangelho, a vida larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. Sim, a estrada larga não se refere propriamente ao mundo descrente, mas é o mundo crente, crente de acordo com o mundo. Sim, você entendeu agora que a estrada larga não é o paganismo, que nem conhece a Jesus Cristo. A estrada larga é o cristianismo falsificado, enlarguecido, relaxado, espaçoso, que se pode fazer tudo. Mas a porta estreita é para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. É para você que está me ouvindo. Ele tem prometido cumprir as suas promessas, e Ele o fará no tempo próprio. Mas do tempo que oramos até o tempo que obtemos a resposta, devemos aprender a receber paciência em nossas almas, porque somente na paciência possuímos a vida. Não é essa paciência propriamente forçada pela força da circunstância, mas é uma paciência que você tem quando às vezes até pode obter determinadas coisas, alcançar determinadas coisas, mas você tem paciência na alma. E você saberá dar cada passo, como diz a palavra, possuindo as vossas almas na paciência dos santos. Oh, que Deus nos ajude a aprendermos esta lição, assim como sabemos que o povo das eras passadas, da igreja que dormiu no Senhor, aprendeu a paciência. Se a sexta era, a quinta era da igreja, a quarta era da igreja, a terceira, segunda, primeira, numa contagem regressiva, aprendeu
a fé através de tribulações, tendo os olhos na promessa que estavam além das montanhas. Oh, para esta igreja de hoje, para esta noiva eleita de hoje, seria diferente? Sim, Ele dará tudo para ela. Nós nos transportaremos através de um pensamento apenas, de um extremo ao outro do universo, mas não nesta dimensão. Ele tem tudo preparado para ela. Ele tem casa de ouro, ele tem casa de jaspe luzente, ele tem uma cidade de ouro puro, cercada de muralhas de jaspes luzentes. Ele tem rios d'água da vida, cristalinos, ele tem tudo para esta noiva. Mas enquanto outros navegaram em mares de sangue para chegarem lá, nós, os petulantes e jactanciosos, vamos chegar lá sob toque de caixa, cortando a mão apenas numa lata de sardinha e dizendo que somos heróis do Evangelho? Oh, que vergonha deveria nos dar quando olhamos o testemunho daqueles do passado e vemos uma verdadeira ponte de sangue dentro das arenas, rejeitando coisas muito maiores, muito mais poderosas, reinos muito mais agressivos e desumanos do que desta era. E a igreja tem se dobrado diante de propostas, de ameaças inferiores àquelas, mas ela não se dobrou no passado, ela não se dobra no presente, porque como Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ela, se referindo a ela, a eleita do Senhor, também é a mesma. Sim, meus amados, nós temos a história das vidas destes grandes cristãos do passado. Que grande contraste vemos entre suas vidas e a nossa, porque eles eram tão pacientes e quietos, calmos, e podiam ouvir a voz de Deus. E hoje somos tudo menos vencedores na super impaciência e na pressa. Estamos sempre apressados, estamos sempre ocupados, estamos sempre empreendendo, estamos sempre investindo. Temos que construir, temos que fazer, e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto construíam, edificavam, casavam e davam-se em casamento. Foi assim também nos dias de Ló. Mas havia um profeta nos dias de Ló, havia um profeta nos dias do dilúvio, havia Noé, havia Abraão. E graças ao Senhor que idêntica a situação da terra, como nos dias de Sodoma e de Gomorra, disse Jesus, há um profeta agora novamente. É a mensagem que você está ouvindo, que é a precursora da segunda vinda de Cristo. Não é apenas para receber uma bênção temporária, mas sim eterna e eficaz. Através de uma fé comum, eu posso ser curado de câncer agora, mas essa fé que me cura de câncer não me levará no rapto, no arrebatamento. É de fé em fé, é de glória em glória. Receba, portanto, fé para ser curado no físico, mas receba também fé para ter paciência. Receba fé para o arrebatamento, receba fé para sair de Ur, sair de Sodoma, sair de Gomorra. Receba fé para entrar na arca do arrebatamento. Que Deus te abençoe sob essa fé tremenda produzida e gerada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca
perca. São bênçãos de Deus para você. Leve sua família. É bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: "Sê firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.
olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desanimar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim olhar somente a ti. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim: olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desanimar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. E não olhar atrás. E não olhar atrás.